Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você a importância do discernimento de Deus. O discernimento, ele é o oposto da intuição. Intuição, ela tem a ver com as emoções, tem a ver com os impulsos, tem a ver com o momento, e o discernimento significa ter a revelação de Deus. A intuição, ela vem da alma. O discernimento, ele é no espírito. O que significa discernimento? Significa abrir mão dos nossos próprios prazeres para viver o plano de Deus. É abrir a mão dos nossos desejos e viver o desejo de Deus. Ainda que não ficamos satisfeitos porque queremos alguma coisa e não vamos fazer, não naquele momento, ou às vezes em momento nenhum, mas entendendo que isso é o que agrada a Deus. Então, quando nós temos o propósito de agradar a Deus, nós não importamos com os nossos deleites, mas focamos no plano de Deus e no propósito de Deus. Quem tem o dom do discernimento, ou quem tem o discernimento, que são duas coisas distintas, o discernimento é o discernimento normal. O dom do discernimento, ele ainda é mais apurado. Mas quem tem o discernimento, então essa pessoa, ela consegue caminhar com mais segurança. Entenda, Deus, ele vê o nosso futuro, nós só sabemos o nosso presente. Então Deus, por conhecer o nosso futuro, ele não permite que nós façamos determinadas coisas. E quem tem o discernimento do Espírito, então o que ele vai fazer? O Espírito Santo vai revelar para ele que não. Vai abrir os olhos dele para que ele entenda o não, ou que ele veja o porquê não. O profeta Eliseu vai ter um momento em que o rei da Síria vai juntar todos os seus soldados e vai cercar onde ele está. E de repente, o servo dele, Geazi, ele vai dizer o seguinte, quando ele acorda e vê pela manhã, ele vai falar assim, nós estamos cercados e agora? E aí, Eliseu, ele vai falar com ele assim, olha, ora e fala com ele assim, olha, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque Eliseu, ele conseguia ver o exército do Senhor em número muito maior para defender eles e para lutar por eles. E isso só tem quem tem o discernimento do Espírito. Então, o que você precisa observar na sua vida? O quanto você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais você é guiado, mais você pode perceber o discernimento que você tem tido do Espírito Santo. E quanto mais você tem andado na doida pelas suas emoções, mais distante você está disso, mas também maiores são as consequências, maiores são os prejuízos. Existem vários fatores que a gente pode analisar em relação ao discernimento. Primeiro, nós podemos distinguir entre o bom e o ruim. Esse é fácil, porque todo mundo sabe o que é bom, todo mundo sabe o que é ruim. Se faz o ruim é porque quer. Mas também tem o bom e o melhor. E o distinguir o bom e o melhor é o mais complicado, porque uma vez que a pessoa está num lugar bom, para ela abrir mão do bom, para ir para o melhor, ela tem um intervalo entre um e outro que muitos não querem pagar para ver. O emprego, tem um emprego muito bom, pode ter um melhor, mas de repente começa a pensar, se eu for para lá e eu não der certo, eu vou perder o daqui. Se eu for para lá e resolverem me mandar embora, eu perco daqui. E aí fica no bom toda a vida. Se acomoda no bom. E com Deus é a mesma coisa. Em vez de buscar conhecer mais de Deus, aqui já está bom. E permanece no bom. O bom é a mediocridade, porque ele pode melhorar, então ele deveria melhorar. Essa pessoa deveria melhorar, mas ela se conforma com o bom. E ela não quer mais. E o outro discernimento é entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Então, esse discernimento, ele é mais apurado e ele vai determinar o quanto de relacionamento temos com Deus. Primeiro, para ouvir o que Ele quer. Segundo, para obedecer o que Ele quer. Porque para a gente ouvir, para a gente obedecer, a gente tem que conhecer. Então, nós precisamos conhecer mais a Deus para fazermos o que Ele quer. Para colocarmos a nossa vida no lugar que Ele quer. Precisamos de ter cuidado com os enganos, com os sofismas. Sofisma é uma mentira vestida de verdade. Então, às vezes, nos é dito palavras, direções que são enganosas. Precisamos ter cuidado com elas. Precisamos ter cuidado com as palavras que nos trazem. Às vezes, são muitas palavras que nos trazem que somos muito bons, somos muito inteligentes, somos muito poderosos, muito fortes, muito, 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 muito. E o ego vai ficando também muito, muito, muito. E, nesse sentido, distanciamos de Deus. Então, precisamos ter cuidado com essas coisas para poder vivermos
o melhor de Deus e com garantia. É como um pai carrega uma criança pela mão, assim o Senhor faz conosco quando nós percebemos qual a direção que Ele tem para nos dar e andamos nela. E essa é a minha mensagem para você hoje, que você não ande pela intuição, mas que você ande pelo discernimento do Senhor, porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.